Nos capítulos 13 e 14 desse livro, tivemos a oportunidade de observar duas das 4 garantias maravilhosas que Jeová deu àquela nação de Israel. Vimos detalhes importantes sobre a restauração da adoração pura e também, como segundo ponto, pastores leais que conduziriam a nação de modo digno. A partir da consideração desse capítulo 20, que começamos na semana passada, podemos observar a terceira garantia, que tem a ver com a distribuição da herança, da terra. Vimos lições muito interessantes, mas a partir de agora, do parágrafo 9, vamos ver mais detalhes sobre o que aconteceu no passado nessa época da distribuição, como podemos ter aplicações para nós hoje, modernas, e em especial como podemos conhecer ainda mais e melhor a Jeová, como sendo nosso melhor amigo. Vamos hoje contar com a leitura do irmão Marcel, debaixo do subtópico A Terra é Dividida Igualmente. Ô Marcel, por favor, leia Ezequiel 48, do 1 ao 28, depois o parágrafo 9. Estes são os nomes das tribos, começando da extremidade norte. A parte de Dan corre ao longo da estrada de Etlon até Lebo-Amate e até Hazar-Enã, ao longo do limite de Damasco em direção ao norte, junto a Amate, e se estende desde a fronteira leste até a oeste. O versículo 28 diz: A fronteira sul, que passa ao longo do limite de Gade, vai desde Tamar até as águas de Meribate e Cádiz, até a torrente e dali até o grande mar. Depois de estabelecer os limites da terra, Jeová descreveu em detalhes como a terra devia ser distribuída como herança. De norte a sul, ela seria dividida em partes iguais entre as 12 tribos. Começaria com a tribo de Dan, no ponto mais ao norte, e terminaria com a tribo de Gade, no ponto mais ao sul. Cada uma das 12 tribos receberia uma faixa de terra que cruzaria o território de Israel de leste a oeste. Essa faixa de terra começaria na fronteira mais ao leste e iria até o Grande Mar, ou Mar Mediterrâneo, ao oeste. A pergunta: que detalhes Jeová deu sobre como a terra devia ser distribuída? Irmão Marcos Ferreira? Ela seria dividida em partes iguais entre todas as 12 tribos. Também ali no versículo 1, começaria na tribo de Dan, né, que estava mais lá em cima, no norte, e para o sul até a tribo de Gade. Né, e cada um ia ter uma faixa de terra de leste a oeste, né, até o mar Mediterrâneo. Excelente. Talvez pudéssemos observar o mapa aí no quadro A Distribuição da Terra. E se quiser, pode dar algum outro comentário sobre este mapa em si. Irmão Vitor, por favor. Então, nesse mapa, nós vemos como Jeová orientou a divisão ali da terra, em mínimos detalhes, começando ali com a tribo de Dan ao norte e terminando com Gade ao sul e abrangendo de leste a oeste de modo igual para todas as tribos de Israel. Então, durante esse estudo, nós iremos ver como que essa divisão que foi detalhada por Jeová pode nos ensinar muitas lições a respeito da pessoa de Jeová. Excelente, muito bem. Parágrafo 10. Que garantias essa parte da visão deve ter dado aos exilados? A descrição detalhada que Ezequiel deu sobre a distribuição da terra deve ter garantido aos exilados que a divisão da terra seria feita de modo organizado. Além disso, o fato de a terra ser dividida de modo tão exato entre as 12 tribos enfatizava que todos os exilados que voltassem receberiam uma herança na terra restaurada. Ninguém ficaria sem herdar uma terra ou sem ter onde morar. Parágrafo 10, a pergunta: que garantias essa parte da visão deve ter dado aos exilados? Irmão Douglas. Então, a garantia aqui que seria feito de um modo organizado e que todos os exilados que voltassem receberiam uma herança na terra restaurada, ou seja, ninguém ficaria sem dar uma terra ou sem ter onde morar. Excelente, muito bem. Irmã Juliane? Sem essas palavras, nós podemos imaginar como eles deviam ficar com medo, né? Porque para um povo voltar para uma terra, como que eles iam escolher os lugares, como que fariam de modo pacífico, e se 2 quiserem o mesmo terreno, né? Mas essa garantia acalmou eles, porque eles viram que a terra ia ter espaço para todo mundo, igual, de modo imparcial, e não importasse a tribo, todo mundo receberia o lote. Sem dúvida, muito bem. A leitura do parágrafo 11, por favor. Que lições essa visão tem para nós hoje?
Bem, os sacerdotes, os levitas e os maiorais ou líderes não seriam os únicos a ter um lugar na terra prometida restaurada. Todos os membros das 12 tribos teriam um lugar. O mesmo acontece hoje. Os ungidos que ainda estão na terra e os da grande multidão que exercem a liderança não são os únicos que têm um lugar no paraíso espiritual. Todos os da grande multidão têm um lugar. Não importa se o que fazemos na organização parece pouco, todos nós temos um lugar e uma designação valiosa na terra espiritual. Que garantia maravilhosa! Parágrafo 11, a pergunta: que lições a visão da distribuição da terra tem para nós hoje? Irmão Mateus Borges. No capítulo 45 de Ezequiel, versículo 4 e 5, ele falou que a porção seria dada apenas aos que se aproximam de servir a Jeová. Então, tanto aqueles que vão servir com Jesus no céu, quanto a grande multidão aqui na terra, serão abençoados com essa porção. Muito bem, muito obrigado. Irmã Tayane? Então, interessante que desde o passado, né, os sacerdotes, os levitas, os maiorais, eles não seriam os únicos a terem um lugar, né? Então, não importa o que nós fazemos na organização, né, se pode parecer pouco em vista dos que exercem a liderança ou não, mas a garantia é que nós temos um lugar e uma designação valiosa na terra espiritual. Muito bem. Agora, voltando lá ao 20A, a distribuição da terra, aquele quadro, temos outras informações além do mapa. Talvez você queira adicionar em seu comentário. Irmão Douglas? Então, não importava qual território que eles receberiam, eles teriam a mesma oportunidade de aproveitar tudo de bom que a terra tinha a oferecer. E hoje também é assim. Jeová, ele dá a todos os seus servos a mesma oportunidade de receber as bênçãos no paraíso espiritual. Excelente, muito bem. Irmão Alex? E na imagem deixa isso claro, né? A impressão que dá, por exemplo, quando pega mais lá em cima, né, onde está as linhas dividindo, parece que é um pouquinho mais grossa, por assim dizer, né? Porque o lado de baixo, como Isacar, ele é mais comprido, então ele é um pouquinho mais fino. A ideia é essa mesmo, né? Jeová dividiu de maneira igual para que todos pudessem ter o mesmo tamanho, mas também aproveitar todos os recursos da terra. Muito bem observado, Alex. Parabéns. E nesse quadro também nós temos, debaixo de um lugar e uma designação valiosa, algo muito importante que podemos tirar como lição para nós, né? Individualmente ou mesmo como congregação, como organização, especialmente relacionada à última frase desta parte do quadro. Irmão Marcos? É o conceito de Jeová sobre os seus servos, né? Não importa a esperança que eles tenham, seja no céu ou na terra, para Jeová todos são iguais. Excelente, muito bem. Vamos relembrar isso ainda durante a consideração de hoje. Nós temos essa outra imagem aqui, com diversas fotos, que garante também essa informação que o irmão Marcos destacou para nós. Quem gostaria de comentar a imagem? A irmã Camila? Então, na imagem, nós vemos vários trabalhos dentro da organização de Jeová, né? Que nem a gente vê ajuda aos irmãos idosos, limpeza do salão, trabalho de pregação, ajuda na congregação, gravação do broadcasting, áudio e vídeo, né? Então, tem muito trabalho. E nessa foto também, nós temos irmãos ungidos e das outras ovelhas trabalhando juntos, né? E todos são importantes para Jeová. Muito bem. Parabéns, irmão Renato. Me chamou bastante atenção essa parte da gravura em que tem uma irmã idosa fazendo uma oração, né? Talvez ela esteja até limitada, não possa fazer tanto, né? Ela nunca vai ser do corpo governante, não vai participar em produzir alimento espiritual, mas essa expressão de fé dela, orar talvez pelos irmãos, orar por aqueles que estão trabalhando, né? Estão na dianteira da obra, com certeza Jeová dá muito valor, né? A Sentinela até menciona que uma das melhores coisas que a gente pode fazer é orar pelos nossos irmãos. Então, essa oração dela com certeza é tão valiosa quanto todo o trabalho que tem sido feito aqui pelos outros irmãos. Como é bom termos isso em mente, né? Excelente.
duas diferenças importantes. O que elas significam para nós? Parágrafos 12 e 13. Algumas das instruções de Jeová sobre a distribuição da terra devem ter deixado Ezequiel intrigado. Isso porque elas eram diferentes das instruções que Deus tinha dado para Moisés. Veja duas dessas diferenças. Uma tinha a ver com a terra, a outra com os habitantes. A terra. Jeová tinha dito para Moisés dar mais terra para as tribos maiores do que para as menores. Mas na visão de Ezequiel, Jeová deu instruções específicas para que todas as tribos recebessem partes iguais, cada um como seu irmão, nota. Assim, de norte a sul, o território de cada uma das 12 tribos devia ter o mesmo tamanho. Todos os israelitas, não importa de qual tribo fossem, teriam a mesma oportunidade de aproveitar tudo de bom que essa terra fértil tinha para oferecer, já que toda a terra prometida era bem irrigada. Que instruções específicas Jeová deu sobre a distribuição da terra? Irmão Rubens. Em Números 26, aqui Jeová deu instruções para Moisés que deveria repartir as terras ali para as tribos maiores, ganharia mais terras, e as tribos menores ganharia menos terra. Mas na visão de Ezequiel, todas as tribos receberiam partes iguais. Muito bem. É verdade. Irmã Lívia? Então, isso mostra que não importava qual tribo fosse, eles teriam a mesma oportunidade de aproveitar tudo que era bom daquela terra fértil que aquela terra fértil poderia oferecer, né? Já que toda a terra prometida era uma terra abençoada, bem irrigada. Né? Muito bem. Mais detalhes que demonstram a organização de Jeová naquela ocasião, né? Excelente. Parágrafo 14. Os habitantes. A lei de Moisés protegia os estrangeiros e permitia que eles adorassem a Jeová, só que eles não podiam receber nenhuma parte na terra. Mas o que Jeová disse para Ezequiel foi além do que ele tinha estabelecido na lei. Jeová falou: vocês devem dar ao residente estrangeiro uma herança no território da tribo em que ele tiver estabelecido residência. Com isso, Jeová eliminou uma grande diferença que havia entre os israelitas de nascimento e os estrangeiros que moravam entre eles. Na visão que Ezequiel teve, ele observou que entre os habitantes da terra restaurada havia igualdade e união na adoração a Jeová. Como as instruções de Jeová sobre os estrangeiros foram além do que ele tinha estabelecido na lei de Moisés? Parágrafo 14. Irmão Mariano. Então, na lei de Moisés, Jeová sempre ajudou os estrangeiros, só que eles não podiam receber nenhuma parte da terra. A diferença na visão de Ezequiel é que eles, como diz as palavras de Jeová, receberiam uma herança no território da tribo, né? Então, essa seria a diferença com a lei de Moisés. Muito bem. Irmão Vitor? Ainda em Ezequiel 47, 22 e 23, ali falando a respeito dos estrangeiros, diz que eles seriam iguais aos israelitas de nascimento. Então, no caso da visão de Ezequiel, os habitantes estrangeiros ali na terra, eles viviam em união. Então, Ezequiel conseguiu ver igualdade e união na adoração de Jeová na visão. Muito bem. Irmã Juliane? Em Levítico 25, 23, Jeová diz que a terra era dele, né? Então não seria uma terra que os israelitas emprestariam para os estrangeiros. Por isso que a gente pode ter certeza na igualdade, porque a terra era de Jeová e agora ele estava dividindo a terra da forma como ele queria. Sem dúvida, muito bem. Nós tivemos a oportunidade neste último fim de semana de estudar um pouquinho sobre os estrangeiros, né? A importância que Jeová dá a eles no estudo da revista Sentinela. E vimos lá detalhes sobre a prática do amor para com eles, né? Então, aprendemos que não é de hoje e é uma aplicação muito importante que todos nós queremos sempre ter em mente, abraçar de coração os estrangeiros. Leitura do parágrafo 15. Essas duas instruções que Ezequiel recebeu sobre a terra e seus habitantes devem ter dado ainda mais confiança para os exilados. Eles sabiam que Jeová daria para todos eles uma herança igual, não importa se eram israelitas de nascimento ou se eram estrangeiros que adoravam a Jeová. Essas instruções também confirmaram uma verdade muito consoladora sobre Jeová. Para ele, todos os seus servos são preciosos e têm o mesmo valor. Essa verdade toca o nosso coração, não importa se a nossa esperança é viver no céu ou na terra.
Pergunta do 15. As instruções sobre a terra e seus habitantes confirmaram que verdade sobre Jeová? Irmã Lívia. Que para Jeová todos os seus servos são preciosos e têm valor, né? Então não importa qual é a esperança, se é viver no céu ou na terra, todos nós somos preciosos para Jeová. Muito bem. Vamos ler Ageu 2:7 e podemos explorar um pouquinho mais essa ideia. Ageu 2:7. Irmão Leonardo. E vou fazer tremer todas as nações, e entrarão as coisas preciosas de todas as nações, e vou encher essa casa de glória, diz Jeová dos Exércitos. Muito obrigado. Como essas palavras aqui nos ajudam a entender o conceito de Jeová para com todos? Irmão Alex. Então é bem o que o estudo está falando, né? Essa questão de Jeová fazer a divisão correta, né? Permitir que estrangeiros pudessem também ter a mesma divisão. E no texto, quando fala que Jeová considera pessoas de todas as nações como valiosa, provam de que realmente Jeová é um Deus que não é parcial. Sem dúvida. Muito bem. A leitura dos parágrafos 16 e 17. O que aprendemos desses detalhes sobre a terra e seus habitantes? Eles nos lembram que a igualdade e a união precisam ser características marcantes da família de Jeová no mundo inteiro. Jeová não é parcial. Precisamos nos perguntar, será que eu imito a imparcialidade de Jeová? Trato todos os meus irmãos com respeito, não importa sua raça ou suas circunstâncias na vida? Ficamos felizes por Jeová ter dado a todos nós a mesma oportunidade de fazer parte do paraíso espiritual, onde podemos servir ao nosso Pai Celestial de todo o coração e ter suas bênçãos. No próximo capítulo, nós vamos estudar a quarta garantia que a última visão de Ezequiel deu para os exilados, a promessa de que Jeová voltaria a estar com eles. Que lições aprendemos dessa promessa? Vamos ver. Muito obrigado, irmão Marcel, pela excelente leitura, contribuiu muito para o ensino nessa designação. A parte A, dos parágrafos 16 e 17, o que aprendemos dos detalhes sobre a terra e seus habitantes? Irmã Lívia. Nós aprendemos que Jeová, ele não é parcial, né? E essa promessa nos lembra que a igualdade e a união, elas precisam ser características marcantes da família inteira de Jeová no mundo. Muito bem. Irmã Luciana? Isso está de acordo com Gálatas 3, do 26 ao 29, onde ali mostrou que não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, né? Nem homem, nem mulher, porque somos todos em união com Cristo, um só. Então, com relação ao parágrafo mostrar a questão da igualdade, se somos pessoas espirituais, né, para vivermos nessa terra espiritual que Jeová nos promete, nós já queremos no paraíso espiritual agora já colocar em prática para manter essa união e essa igualdade, né? Não sendo egoístas, não atiçando competições entre os irmãos, não ficar invejando, nem guardando rancor, né? Tendo uma atitude de união e amor fraternal, que é o que o Jeová espera do seu povo. Muito bem. A irmã Camila? E é isso que diz Apocalipse 7:9 também, né? Que ele fala que pessoas de toda nação, tribo, língua, povo, estariam juntas, né? Com vestes brancas, mostrando que todos têm a oportunidade de ter uma posição limpa perante Jeová, né? E hoje nós vemos essa promessa se cumprir, né? Com a tradução de mais de 1000 idiomas, né, das nossas publicações. Então, ajuntar essa grande multidão de pessoas de todas as nações realmente é um milagre de Jeová nos nossos dias. Muito bem. Tanto que é a segunda vez que esse texto de Apocalipse 7:9 está no nosso estudo de hoje, né? Demonstrando a importância que Jeová dá a todos, sem exceção. A parte B, o que vamos estudar no próximo capítulo? Irmão Cláudio. No próximo capítulo, nós vamos estudar a quarta garantia, que é a última da visão de Ezequiel, que ele deu para os exilados. Lá ela vai contando sobre a promessa de Jeová de que eles voltariam para aquela terra, né? Muito bem, muito obrigado. É o que esperaremos para a semana que vem, né? Vamos, nesta caixa aqui com perguntas de recapitulação, seu lugar na adoração pura,
São perguntas pessoais, se quiser, fique à vontade em expressar a sua opinião. Por que você acredita que o paraíso espiritual existe hoje? Irmão Alex? Então, tanto o estudo desse capítulo, do anterior também, e outros, falou muito do paraíso espiritual, né? A gente é alimentado por Jeová. E o fato de nós estarmos nessa reunião agora aprendendo de Jeová é para mim uma prova que nós vivemos no paraíso espiritual. Excelente, muito bem. Segunda pergunta. Por que você pode ter a certeza de que você tem um lugar e uma designação valiosa no paraíso espiritual? Irmã Tayane. Então, no passado, não era só os sacerdotes, os levitas e os maiorais que teriam um lugar na terra prometida, mas todos os membros das 12 tribos, né? Então, isso me convence que hoje também na organização de Jeová, não importa o que a gente faça, Jeová ele considera cada um, em cada designação que nós temos, como preciosos. Muito bem, excelente. A terceira pergunta. O que você aprendeu sobre Jeová na visão da distribuição da terra? Irmão Renato. Eu aprendi que Jeová é um Deus imparcial e justo. Ele não trata ninguém com favoritismo, né, como as pessoas, né, os governos às vezes tratam, né, mas Jeová ele dá valor àquele que o teme, não importa a raça ou condição. Excelente, muito bem. E sobre esse ponto, podemos voltar à figura que acabou passando, ou a foto aqui, referente ao parágrafo 15 e ao parágrafo 16, como isso aqui é ressaltado. Irmã Luciana. Então, aí mostra a união que existe entre o povo de Deus, né? Nós somos pessoas de nações diferentes, nós temos culturas, estudo, idades, tudo diferente. Mas o que nos une é a nossa fé, o nosso amor a Jeová. Então, é isso que deve ser o mais importante de tudo, né? Então, eu devo pensar sempre assim, como nessa imagem. Será que eu estou convidando os irmãos, né, para vir na minha casa? Será que eu estou me associando com eles? Procuro também me alargar na congregação, conhecendo irmãos diferentes. Então, tudo isso é bom colocar em prática para a gente poder agradar a Jeová. Sem dúvida. Excelente. Podemos aprender, nesse capítulo 20, verdades muito valiosas quanto à justiça, à igualdade de Jeová em suas ações. Certamente queremos procurar imitá-lo nesse sentido. E uma das coisas que queremos deixar também no nosso coração é lembrar da frase que disse que, para Jeová, todos são valiosos, cada um tem o seu valor. Certamente somos muito felizes por entender e conseguir compreender e aceitar essa verdade.